Olá, bom dia! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, vou ser o professor de vocês aqui hoje, para mais uma aula de retomada. Isso mesmo, essa terceira semana aí, nós estamos quase que concluindo, né, a nossa penúltima aula aí de retomada. Esperamos aí que o material de vocês já chegue aí para a semana que vem, nós iniciarmos aí a habilidade relacionadas ao terceiro bimestre. Para me acompanhar, seu porta-voz de vocês no chat, acompanhar o que vocês estão comentando, professor Tony. Olá, muito bom dia. O Tony sou eu, ou vou ser o moderador de vocês. Então, gente, já vamos combinar já de agora, né? O chat tem que ser muito legal e para ser legal tem que vir com o nome do aluno, nome da escola e a cidade de onde está falando. Não esquece disso, né? Para que a gente possa dar os devidos créditos e o chat fique mais quente, né? Com a galera participando, fazendo as suas contribuições, inclusive os professores também. E não se preocupe em mandar sua resposta certa, não. Manda também tudo o que você tiver na mente aí para que possa gerar um debate, né, Jonas? Que isso é bem interessante. Eu já quero mandar aí um bom dia também para a escola Maria José Antunes Ferraz, de Taboão da Serra, e também para todos os alunos da escola José Marcato, em Diadema. Sejam muito bem-vindos. Isso aí, então bom dia a todos vocês, ou vocês aí na escola, vocês aí em casa, sempre participando, muito obrigado. Como o Tony comentou, né, se você estiver aí também na escola, mande aí a turma que você tá, a escola, sempre de onde você tá falando, para nos acompanhar em Libras, né, Tony? Isso. Sempre muito importante, transcrevendo o Helder, né, ele vai ser o intérprete de Libras. E tá aí a Flávia lá. E a Flávia, vai, isso vai. mesmo. Então a Flávia vai estar acompanhando vocês também aí na intérprete de Libras, beleza? Bora começar a aula? Bora começar. Então vamos lá. Então, começando essa aula aí, vocês vão observar, né, o tema dessa aula que nós estamos comentando vem falar aí sobre fração, né, os tipos da fração, como nós comentamos em aulas passadas, falamos um pouquinho sobre isso. Essa retomada, né, essa relação de fração que vocês vão observar, nós vamos falar de outros dois modelos, tá, Tony? Sim. Então, esses outros dois modelos que nós vamos falar, principalmente que nós comentamos anteriormente, que falamos um pouquinho sobre a fração própria, né, e um pouquinho sobre a fração imprópria, né? Então, a habilidade que nós estamos trabalhando é a habilidade 5 aí do 7º ano, só para não esquecer, que ela fala sobre ler, interpretar e resolver um problema, né, utilizando diferentes algoritmos, e aí a gente vai falar sobre a fração. E aí, como eu falei, né, falamos já sobre fração própria, comentamos bastante sobre isso, né, que o numerador é menor que o denominador, e o contrário, que o numerador é maior que o denominador, chamamos de imprópria. Legal. Beleza, Tony? Muito bom. Então, essas aí foram duas relações, né, duas modelos, né, que nós falamos aí sobre fração, e hoje nós vamos apresentar outras duas. Um pouquinho parecida, né, mas hoje nós vamos apresentar outras duas. Na telinha de vocês vai aparecer, só para a gente não perder, que é outro tipo, é uma fração equivalente. Sim. Comentamos sobre ela, né, falamos um pouquinho sobre ela, mas a fração equivalente aí é a fração que obtemos ao multiplicarmos ou dividirmos o numerador e o denominador por um mesmo, né? Sempre a gente... número. Opa, só pegar a canetinha aqui. Então, passar aqui para frente por um mesmo, né, Tony? Aqui, ó. Sim. Por um mesmo número, diferente de zero, né? Então, por exemplo, aí, ó, 1 sobre 6 e 2 sobre 12. O que será que eu fiz, né? Eu multipliquei tanto o numerador quanto o denominador por 2, né, Tony? Sim, sim. Então, eu tenho aqui, ó, 1/6 e 2 sobre 12. O que eu fiz? Eu multipliquei aqui em cima por 2 e eu multipliquei aqui esse denominador aqui, ó, por 2. Legal. 1 vezes 2 eu encontro 2 e 6 vezes, no caso 2 aqui, eu encontro o 12. O que é bom ressaltar? Aqui é uma fração equivalente, ó. Legal. Aqui é um modelo de fração equivalente. Quando eu também fizer a divisão, né, eu executar a divisão, vai dar o mesmo resultado decimal. A mesma coisa acontece por 3 sobre 18, né? Esse 3 aí, 18 avos. Só que para o 2 é mais difícil você encontrar. Então o que eu fiz? Peguei 1/6, né? Ó, 1/6 e 3 aqui sobre 18. O que eu fiz, né, Tony? Eu multipliquei por 3, né? Então, Legal. 1 vezes 3 aqui eu encontro 3. E 6 multiplicado por 3, né, aqui, ó, eu encontro o 18. E aí o que é o mais difícil que eu queria muito comentar na aula passada, que não pude falar sobre isso. Existem frações equivalentes, Tony, que não estão assim aparente que você executou. Então, por exemplo, 2 sobre 12
é a mesma coisa que 3 sobre 18. Quando eu Legal. executar, né, quando eu fizer, são frações equivalentes. Só que se você observar, não tem um número aí que eu multipliquei. Que número que eu multiplico ou divido para dar 3 é mais difícil, né? Por isso que um dos modelos que eu vou falar para vocês aí é a simplificação, né? Então vocês podem simplificar esses modelos, vocês podem reduzir aí a 1/6, que era a ideia que eu comentei aí sobre a fração irredutível. Anote aí no caderno, palavrinha importante, Legal. né? Pam, pam, É isso mesmo. A fração aí irredutível, que é quando você não consegue simplificar mais, você não consegue dividir mais. Isso. De uma forma muito prática, a gente pode dizer também que se eu comer 1/6 de uma pizza ou comer 3/18 de uma pizza é a mesma coisa, né? E é mais complexo, né? Porque na multiplicação a gente não está utilizando um número natural aí, né? Isso a gente está mesmo. utilizando um número real que é 1,5, né? O que não é muito usual, né? Enxergar isso. Quando é 1,5 até vai lá, né? A gente até consegue chegar. Mas se a gente tiver um número mais quebradinho, fica mais complexo de fazer. Isso mesmo. Por isso que uma sugestão que eu gostaria muito de comentar, eu não consegui falar na aula passada, que é essa fração irredutível, né, Tony? Então, Sim. toda vez que você conseguir essa fração irredutível, você vai encontrar aí as equivalências, né? Essa fração irredutível geralmente é o modelo mais fácil para você aí encontrar qualquer outra fração, né? Você encontrar aí qualquer outra que represente. Exatamente. Beleza? Isso aí. Muito bom. E aí, continuando nessa ideia, tem uma outra relação, pode pôr na telinha para eles, diretor, que é a fração aparente, né? Eu não queria fazer essa piada. Deixa só rapidamente. É. Desculpa te interromper. O professor Éder Carlos falou o seguinte, ele é da escola Marechal Rondon. Ele falou que basta multiplicar os extremos e os meios e verificar que os valores são idênticos, logo são equivalentes. Fala aí, Tony. Eu falei aqui. Né? Realmente, né? Se a gente fizer uma multiplicação em x ou fazer os extremos pelos meios, o valor vai dar exatamente o mesmo, justamente por manter a proporcionalidade, né? Então a gente vai ter o mesmo resultado. Desculpa, Professor Helder? É o professor Éder. Éden Carlos. Beleza, eu vou fazer exatamente então isso que o professor falou. Pode pôr na telinha para eles, diretor, que é o seguinte. Ele falou isso aqui, né, Tony? Ó, Sim. vou fazer com 1/6 que e o legal. 2 sobre 12, né? Não, é 2 sobre 12. 2 sobre 12. Aí, o que ele fala, né? Extremos. O que é extremo? Extremo é o seu lado, digamos, esquerdo superior e direito inferior. Então, extremo é isso aqui, né, Tony? Ó. Isso, eu colocasse uma fração em cima da outra. Isso, né? é extremo. Beleza? Legal. Então, quando eu multiplico 1, multiplica o 12 aqui, dá 12, né? Isso. Beleza? Legal. E aí eu vou fazer agora o meio. O meio é isso aqui, ó. O meio é o 6 e o 2. Isso. Ok? Então, quando eu faço 6 que multiplica 2, Também dá 12. Deu igual aqui, ó, fração equivalente. Fração equivalente. Então, Legal, toda muito vez que bom. você multiplicar, fazer essa relação aí da multiplicação dos meios extremos, mais pra frente vocês vão ver isso, né? Essa relação de proporcionalidade. Toda vez que você multiplicar, você der essa igualdade, é equivalente. Não deu, não é equivalente às frações. Isso aí. O Éden aqui falando aí, ó. Faltou a cidade, São José dos Campos. Ah, Éden, boa. você brilha, né? Muito bom, obrigado, viu? Boa, isso aí, boa, isso mesmo. Beleza? Então, essa relação aí da fração equivalente. Fração equivalente é muito importante, vocês vão ver aí muitas vezes, né? Tem uma relação aí que vocês vão ver bem mais, é uma utilização muito importante, principalmente na forma que você divida. E aí, continuando, só para não perder, a fração aparente. O que aparentemente ela é, Sim. né, Tony? Então, toda vez que eu falo que uma fração aparente, ela é um caso particular de todas as frações. Ela geralmente não aparece, né? Ela não tem essa relação. Eu coloquei para vocês como mais curiosidade, né? É um caso particular das frações impróprias, né? Então, lembra a fração imprópria? O numerador é maior que o denominador, Tony? Ou igual, né? É, isso mesmo, ou igual. Então, seu numerador é, no caso, múltiplo do denominador. Quando dividimos, então, o numerador pelo denominador, ou seja, quando dividimos essa fração, quando resultamos, temos aí o quociente, resulta, no caso, no número que pertence ao conjunto dos inteiros. Eu vou dar um exemplo bem simplesinho aqui para vocês, que é esse 44 sobre 4. Só de olhar, Tony, eu sei que é uma fração, no caso, imprópria, porque Sim. o numerador é maior que o denominador. Legal. O 44 e o 4. Só que quando eu divido aqui, ó,
44 por 4, eu sei que dá um número inteiro exato. Dá 11, né? Então, deu um número exato ali, ó. Você conseguiu dividir, deu um número exato. Sabe quando você faz aquela conta, você está na prova, você faz aquela conta e dá um número exato e tá lá na prova aquela resposta? Legal. Você fica mega feliz? Show. É uma fração aparente. Então, aparentemente, você está feliz. Legal, aparentemente de verdade mesmo, né? Nossa, Ela é bom de piada também, né, bom de piada. A produção tá aqui daquele jeito hoje. Então, aparentemente, você resulta aí no número inteiro, né? Então, Legal. toda vez que você executa essa divisão, dá um número inteiro, chamamos de fração aparente. Show de bola. Gostei. Beleza? Muito bom, legal. Então, vamos tentar aí uma atividade, e aí eu vou pedir a ajuda de vocês. Vocês aí na escola, vocês aí em casa, vou pedir essa ajuda para vocês fazerem aí comigo. Eu vou dar os exemplos depois, mas eu vou pedir para vocês montarem aí, porque agora é a criatividade de vocês. Pode pôr na telinha, que é o seguinte, ó. Eu vou dar uma sequência de números, Tony. Então, legal. Considerando os algarismos representados abaixo. O 2, o 7, o 6, o 5, o 1, o 3, né? E aí eu quero exemplos. Então, utilizando esses algoritmos, o que eu quero, né? Esses algarismos, desculpa, de exemplos de fração. Eu quero própria, eu quero uma fração imprópria, eu quero uma equivalente e eu quero uma aparente. Então, são 4 tipos de fração aí que eu quero que vocês coloquem no chat. E aí, o que eu vou pedir para vocês? Fale o nome. Então, por exemplo, fração própria. Usei o número tal sobre, né, com a barrinha, né, que a gente sempre coloca, e tal. Dê um nome aí da fração e fale aí qual vocês querem. Como é uma atividade que eu quero bem a participação de vocês, eu vou dar 3 minutinhos. Se você estiver aí na escola, mande aí pro seu professor para ele colocar no chat. Se você estiver aí no chat em casa aí com o seu professor também, coloque aí modelos de frações. Eu tô pedindo 4, mas manda pelo menos uma. Manda o nome aí que você montou, e aí você coloca a relação dela à fração, beleza? 3 minutinhos, a gente já retorna. Bom trabalho.
Voltamos aí com as interações, 16.410 participantes aí, né, da nossa aula. E nós tivemos aí o Juan Simões, né, da escola Amélia Quer. E ele quer dizer que a própria é 2/5 e a imprópria é 7/6. Então, própria 2/5, imprópria 7/6. Tivemos aí também o Christian, né, dizendo pra gente aí que a própria é 2/7, imprópria 6/5. 2/7? É 2/7. Tá. A imprópria são 6/5. 6/5. Ele apresentou aqui uma equivalente, né? Ele falou que 2/6 é igual a 1/3. Boa. É, muito bom, muito bom. A escola Eduardo Souza Porto, lá de Fernão, sempre presente, a aluna Marina, falou que a própria é 3/5 e 5/3 é imprópria. Tá. Beleza. Pode continuar. Vamos lá, quem mais que a gente tem aqui, ó? A professora Joana Darcy indicou aqui pra gente, ó, 2/7 própria, 6/5 imprópria, 1/3 e 2/6 são equivalentes e 6/2 é aparente. 6/2. 6/2 é aparente, olha aí que legal, né? Vamos lá. Ó, teve uma legal aqui, ó. A professora Aline mandou aqui, né? Como própria 3/5, imprópria 47/3. Ela juntou 4. Mas não tem 4 aí. Por que ela colocou 40? Mas é legal. É imprópria sim. 47. Ou é só 7/3? Mas ela colocou 47. Tá aqui 47. Do aluno Danilo, do 7º C. Beleza. Escola Dinorá, em Cananéia. E tivemos aí também Cidade Soinco 2, né? Muito legal. De Guarulhos Sul, aparente 6/2 também. A própria 2/5 e 2/6. E a imprópria 7/6. Boa. Muito bom. Beleza. Então, como vocês podem observar, né, vocês podem criar, né, a ideia é vocês criarem como vocês acharem melhor. Eu anotei algumas, pode pôr na telinha para eles, diretor, que é o seguinte, né? Então eu coloquei aqui, ó, das próprias, né? A ideia é sempre o numerador aqui, ó, ser menor, né? O 2/5, os 2/7, né, como sugeriram aí. E a da fração imprópria, sempre o numerador ser maior, ó, os 7/6 aqui, que nem eu sugeriram, 6/5, né, e uma ideia. Aí falaram da equivalente, né, Tony? Então, equivalente eu preciso de 2 frações por causa de uma igualdade, né? Então, eu tenho 2/6 e 1/3. Se eu observar aqui, ó, aqui é o contrário, eu dividi por 2, né, ó. Então, 2 dividido por 2 é 1, 6 dividido aqui por 2, eu encontro 3, né? Legal. E 6/2 é uma aparente, por quê? Porque quando eu divido isso aqui, ó, dá 3, né, Tony? Legal. 6 dividido por 2 dá 3. Essas foram as sugestões aí, né, que vocês colocaram no chat. Eu trouxe algumas, Tony. Eu trouxe algumas sugestões que são as seguintes, ó. Eu coloquei aí como a própria 2 e 7. Por quê? O 2 é menor que o 7, então eu posso falar que é própria. Legal. Fiz o contrário com a imprópria, né? Então eu peguei o número 6 e o número 5. E aí eu consegui falar que é uma fração imprópria, né? Que é o 6 é maior que o 5. Legal. Beleza? Na equivalente eu fiz aí também 2/6, 1/3, né? Que é a ideia que deram, né? A relação que colocaram. E 6 dividido por 2. Aí eu encontro 3 também. Poderia também ser 6/3, né? Então, tinha um monte, né? 2/1, 7/1, 6/1, 5/1 e 3/1. Sim, né? sim. Todos eles, né? Seria possível também. Então, essas são as frações aí, algumas sugestões. Tente anotar no seu caderno, deixa separadinho aí. Eu coloquei, claro, em colunas aí para ficar bonitinho. Tente colocar em colunas para vocês identificarem, principalmente quando você for rever, né, Tony? Precisar rever. Você tem lá um nome mais fácil aí para vocês, beleza? Vamos agora para uma outra atividade, que essa atividade vai aparecer para vocês, é o seguinte, ó. Ela também faz parte lá das avaliações do Saresp, né? E ela fala o seguinte: no jogo, encontrando números iguais, são lançados 5 dados. Então tem lá os dados e foram lançados esses dados, né? Especialmente preparados para isso. Observe, no caso, essa jogada. Os dados com os números iguais são... Então, quando ele lançou o primeiro dado, encontrou 1,5. O segundo, aí uma fração imprópria, né? 7/4. Encontrou aí outro decimal, 1,50. O número misto, né? Falamos muito, né? Durante essa retomada, 1,5. Legal. Olha a forma de
tentei dizer aí para não tentar comprometer o exercício, e um quinto. Aí a pergunta é, quais desses dados vocês já acham que são iguais, beleza? Vou dar 2 minutinhos, a gente já retorna, bom trabalho. Voltando mais uma vez aí, nós temos as respostas da Escola Estadual Monsenhor Nora, de Mogi Mirim, aqui de São Paulo. Os alunos de lá responderam a alternativa B de bola. Também a Escola Eduardo Souza Porto, de Fernão, a Marina, sempre participando, indicou para a gente também a resposta B, 1, 3 e 4. A Peicoque Kitajima, de Registro, indicando também, né, como C. Ele colocou como C, mas ele indicou a resposta certa, 1, 3 e 4. Ah, tá. Também a Escola Estadual José Chediak, da Zona Leste. A Heloísa, indicando aí que a letra B, o Jonas adora José Chediak. A letra B, também o Lucas Kufner, indicando pra gente aí, o aluno disse assim, ó, muito obrigado pela aula, estava meio confuso pra mim a matéria, a gente que agradece sua participação e sua... como é que eu vou dizer? Contribuição? Sua contribuição, é isso aí. Isso mesmo. A ideia da retomada é sempre a gente observar, digamos assim, o exercício de um outro olhar, né? Isso, sempre observar importante. De um outro formato. Nesse exercício, eu acredito que muitos, eu olhei a resposta aí de vocês, colocaram a B. Vamos tentar então resolver? Na telinha tem o seguinte, ó. Então a resposta é a B mesmo, né, Tony? O 1, 3 e o 4 são os dados aí que são, no caso, iguais, né? São valores iguais. O que eu fiz? Aí eu volto na particularidade, Jonas, como eu montei a resolução. Eu gosto de localizar com decimal. Show. Então o que eu fiz? O primeiro dado já está no decimal, então ele é 1,5, 1,5 eu coloquei aqui. O 7 sobre 4 é a mesma coisa quando eu divido, encontrar 1,75, Tony, né? Legal. Então esse daqui já não faz parte. O dado 3, 1,5 e 1,50 é a mesma coisa, né, Tony? Sim, esse zero não altera, né? Não altera. A característica do número, né? Isso mesmo. Esse quarto dado aqui, 1,5 já está falando, né? É 1 mais a metade, né? Então dá 1,5. E por último, 1 dividido por 5 é 0,2 e aí é o dado que não faz parte, né? Então se eu observar, eu tenho apenas 3 dados aqui, ó,
que têm o mesmo valor, equivalentes, né? Isso, uma coisa que é legal também complementar antes de acabar é o dado 5, né? Ontem foi falado sobre isso, né? 1,5 não é 1 sobre 5, Isso né? Importante mesmo, a gente falar comentou isso, né? muito sobre isso ontem. Beleza? Vou pedir pro diretor colocar a avaliação na telinha. Pode pôr a avaliação, isso aí. Pode pôr, avaliem nossa aula, coloca lá, gostaram, não gostaram, achou legal, interessante. Vocês aí na escola, tá dando certo a aula junto ou não? Comentem lá, é sempre importante a participação de vocês. Obrigado, Tony. Eu que agradeço. Obrigado, 7º ano. Até a próxima. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um cheiro. Até a próxima.